Então, galerinha, essa questão aqui, ó, fala o seguinte, ó, em 23 de outubro de 1906, a comissão científica do Aeroclube de grande multidão Santos Dumont fez o cérebro voou em alguns metros, que confirmou inteiramente a possibilidade de um homem voar. Então, uma pessoa descreveu a emoção de ter assistido esse voo. Então, considerando que ela assistiu 40% desse trajeto, então a pessoa assistiu 40% do trajeto, tá? E ainda restavam 150 metros. É correto afirmar que esse voo percorreu ao todo, tá? Então ele quer saber o total. Então, se a pessoa assistiu o trajeto, 40% desse trajeto, o restante para dar 100% só pode ser o quê? 60, ok? Então aqui temos 60%, tá? Então, 60% é o restante, que corresponde ao quê? 150 metros. Então é isso que a gente sabe. Essas questões são o quê? Eu tenho frações ou porcentagem, a gente tem que identificar qual é a porcentagem ou qual é a fração que corresponde a uma quantidade. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma porcentagem que corresponde a uma quantidade. Então eu tenho 60% equivale a 150 metros, tá? Então aqui é fácil. Primeiro, a forma mais simples de fazer isso é você chegar a 10%. Então vamos chegar a 10%. E aí, para a gente identificar que 10% é uma divisão aqui, ó, daqui para cá, eu divido por 6, ó. Ela vai reduzir ou aumentar a porcentagem aqui de acordo com um total, né, o mesmo total, proporcionalmente. Então eu divido aqui por 6, eu consigo chegar no resultado de 10%. Eu divido 150 por 6, que dá 25. Então eu tenho 25 metros. 10% é igual a 25 metros. Se 10% é igual a 25 metros, 100% é 10 vezes isso. E aí fica fácil, né? Então, 10 vezes isso vai dar 250 metros, tá? Só botar aqui que é 10 vezes, ok? Então temos a resposta da letra D.